Oi, pessoal, eu me chamo Sara Cristina e hoje eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a densidade e a flutuação. Bom, a densidade ela pode ser definida como a massa por unidade de volume de uma substância a uma dada pressão e temperatura. Assim, para que o material flutue na água, não depende somente da massa dele, mas sim da distribuição da massa pelo volume ocupado, ou seja, depende também da densidade. Quanto mais distribuída estiver a massa, menos denso será o objeto em que ele flutuará. Você já parou para pensar, por exemplo, como que um navio grande, aquele navio tipo Titanic, como que ele não afunda, né? No caso, não o Titanic, mas os outros navios que são grandões também. Como que ele não afunda? Para a gente entender melhor como que isso acontece, né? Em qual parte da física que trata sobre isso, eu vou fazer um experimento que já tenho os materiais aqui, que é essa bacia de água que vocês estão vendo, bacia com água. E tenho também aqui uma laranja. Essa laranja, ela vai representar o nosso navio, tá bom? É como se fosse um navio. Então, imagina que isso aqui é um navio. Eu vou jogar a laranja aqui dentro dessa bacia com água e vamos ver o que acontece. Joguei. O que aconteceu, pessoal? Ela flutuou. Ela tá flutuando, ela não tá lá no fundo da bacia. Ó, o fundo da bacia aqui. Ela não tá lá no fundo. Tá flutuando. Agora, eu tenho aqui também outra laranja. Aqui, ó. Só que ela já tá descascada. E se vocês repararem, ela ainda é menor do que esse daqui que tá flutuando. E se eu jogar essa laranja descascada aqui dentro dessa bacia com água? O que acontece? Vamos ver? Ó, vocês podem reparar que a laranja descascada, ela tá lá no fundo da bacia. Não sei se vai dar pra ver aqui, não vai dar pra ver porque é meio translúcido. Mas dá pra perceber aqui, né? Que ela tá lá no fundo, ó. Enquanto a outra tá boiando aqui em cima. Até pra passar por cima, ó. E por que isso acontece? Bom, esse fenômeno aqui acontece por causa do ar que está preso dentro da laranja com casca. A casca da laranja, ela vai servir aqui como se fosse uma boia. Não tem quando a gente vai para piscina, para praia, para algum lugar assim, a gente usa aquelas boias. A boia ela tá cheia de ar e é isso que faz o objeto então flutuar. Então, como a gente tá tratando aqui a laranja como um navio, o navio ele não afunda porque boa parte do interior dele é composto por ar. E a densidade média de um barco, né, ou seja, o resultado do conjunto do aço mais o ar, ela é bem mais leve se for comparada com a densidade média da água, fazendo com que uma parte pequena do barco realmente fique, né, afundada. Igual vocês podem ver aqui nesse exemplo da laranja. A laranja ela não está totalmente por cima da água, né, sobre a água. Boa parte dela tá meio que afundada, sim. Tá meio que querendo, né, não tá aqui na superfície. Então, isso serve realmente como um exemplo, né? Parte do navio realmente fica para dentro da água. E por que isso acontece? Acontece por outro fenômeno que a gente chama de empuxo, né? Ou seja, outro aspecto é que mesmo flutuando, uma parte vai afundar. Ou seja, o peso do barco ele se desloca na água e provoca uma reação em sentido contrário. E essa força que a água exerce nesse sentido contrário é chamada de impulso. Assim, quando o impulso é maior do que o peso do objeto, esse objeto flutua, que é o que a gente está vendo aqui na laranja com casca, né? E quando ele é menor, o objeto ele afunda, né? Esse fenômeno ele é conhecido como princípio de Arquimedes. E esse princípio ele é descrito como todo corpo imerso em um fluido sofre a ação de uma força, que é o empuxo, verticalmente para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo próprio corpo. Então, aqui que é o exemplo, né, que eu trouxe para vocês.